A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Eles são acusados de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Agora, chegou a vez de Silas Malafaia. A investigação aponta que Eduardo Bolsonaro teria atuado junto ao governo Donald Trump nos Estados Unidos, pedindo medidas contra o Brasil e contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente Donald Trump e aliados já afirmaram aí anteriormente que o Bolsonaro estava sofrendo uma caça às bruxas, né? E acusam o ministro Alexandre de Moraes de atacar a liberdade de expressão no Brasil e de violar direitos humanos. Vamos fazer aí uma retrospectiva, né? Em maio, o Procurador-Geral da República pediu ao STF que abrisse investigação contra Jair e Eduardo Bolsonaro. A suspeita era a seguinte: Eduardo Bolsonaro teria incentivado os Estados Unidos a adotar sanções contra o Brasil. O deputado pediu licença do mandato e foi morar lá nos Estados Unidos, alegando perseguição política. Agora, ele enfrenta também um pedido de cassação na Câmara. Já o ex-presidente Bolsonaro é acusado de mandar dinheiro para custear a estada do filho lá nos Estados Unidos. E o pastor Silas Malafaia também entrou na mira, né? Alexandre de Moraes autorizou busca e apreensão e o celular dele foi apreendido no Aeroporto Internacional do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, quando ele voltava de uma viagem a Portugal com a esposa. Moraes ainda proibiu Malafaia de sair do país, determinou o cancelamento de seus passaportes e proibiu que ele fale aí com outros investigados. A Polícia Federal diz que encontrou diálogos entre Bolsonaro e Malafaia que mostram a participação dele na definição de estratégias para pressionar o judiciário e espalhar narrativas falsas. O que eu acho estranho é o rápido vazamento para a imprensa e sempre para os mesmos veículos, né, de conversas privadas num processo que mal começou. Isso deveria ficar restrito ao processo, né, ou até o pronunciamento das partes, ou então a sua conclusão. Mas não é isso que aconteceu. Segundo a decisão, o Malafaia teria agido como orientador das ações de coação do ex-presidente e do Eduardo Bolsonaro. Agora veja o que disse o pastor Silas Malafaia ao sair do depoimento na Polícia Federal, ainda no aeroporto do Rio. Nós estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu venho denunciando há 4 anos em mais de 50 vídeos. Ele estabelece o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa? Que nação é essa, minha gente? Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, até onde isso vai? Senhor Barroso, senhor Gilmar Mendes, decano do STF, até onde isso vai? Senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até onde isso vai? Senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, imprensa, até onde isso vai? Até onde vai essa covardia? Eu não tenho medo de ditadores. Apreender meu passaporte, eu não sou bandido. Apreender meu passaporte,
aprender meu telefone, vai descobrir o quê? Ainda dei a senha, não tem medo de nada. Conversa com o Bolsonaro. Eu tô proibido de falar com eles e não posso falar o que é, porque eu tô proibido, que é o seguinte, que até meus cadernos de mensagem foram apreendidos. Que eu anoto as minhas mensagens e escrevo mensagens da Bíblia, estão apreendidos. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Povo brasileiro! 7 de setembro, vamos dar uma resposta a isso! Bolsonaro ou Eduardo indicou posicionamento. Amigo, eu converso com amigos. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Eu tenho sim, entreguei para um pastor americano, pedi para entregar, eu não falo inglês. Um vídeo dublado em inglês, entrega ao presidente americano para ver a covardia. O que está acontecendo no Brasil, o principal responsável chama-se Alexandre de Moraes. As retaliações contra o Brasil é a ação dele, que já foi denunciada em carta do presidente americano, de quê? Tentar impedir com censura redes e plataformas americanas, censurar pessoas. Gente, Alexandre de Moraes preside um inquérito imoral e ilegal, o inquérito das fake news. E por que imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição. O artigo 102 da Constituição diz que papel do STF zelar pela Constituição. Ou vocês acham que porque ele é um ministro do STF, ele pode calar alguém ou mandar prender alguém porque ele acha e porque ele quer? Gente, artigo 220, parágrafo 2º, vedada a censura. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Nenhum ministro pode estar acima da Constituição. Por isso eu vou dizer aqui em alto e bom som, Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso! Orientado em quê? Quem sou eu para orientar Eduardo Bolsonaro? Conversas com ele. Que conversa é essa? Tá vazando? Estão vazando? Quer dizer que a polícia, a Gestapo de Alexandre de Moraes de Brasília, vaza as coisas antes de eu saber? Vazaram na quinta-feira e eu não soube agora. Que país é esse que vaza conversas minhas particulares, como se eu instruísse Eduardo, olha, faz assim ou faz assado? Quem sou eu? A posição de Eduardo é dele. Eu apenas comento, de vez em quando eu meto o pau, tá errado. Não é assim que se fala. É só pegar, eu não tenho que esconder nada. Tá errado. Não procede assim. É meu amigo, eu falo com ele várias vezes, eu falo com ele há anos. Que conversa é essa? Que país é esse? Que democracia é essa? Isso é uma vergonha que estamos assistindo no Brasil. Eu sou um líder religioso. Eu não sou um bandido nem um moleque. Agora eu sei qual é a história. São mais de 50 vídeos denunciando os crimes de Alexandre de Moraes. Todas as manifestações eu cito a Constituição que ele rasga. Aqui, ó, para vocês, ó. Eu dou artigo 5º, inciso 4, inciso 55, artigo 220, parágrafo 2º, artigo 53, artigo 102, artigo 129. Eu que sou criminoso. Isso é uma vergonha. O Brasil está caminhando para venezualização. É uma vergonha! Isso é uma vergonha! Que país é esse? E no meio de toda essa confusão, a mídia chapa branca aposta no desgaste do chamado clã Bolsonaro e já fala em racha na direita. Tentam ainda ligar esse episódio a um suposto aumento de popularidade do Lula. Mas, na verdade, esse crescimento, ainda que pequeno, ele vem principalmente da população de baixa renda do Nordeste e não tem nada a ver com essa história. Para alguns analistas, esse indiciamento ele pode até servir de combustível para que os Estados Unidos apliquem novas sanções a ministros e seus aliados. O STF, ao que tudo indica, vai continuar escalando esse conflito. E o governo americano está olhando o Brasil com lupa, né? Enquanto isso, o PT,
tentando usar esse episódio para esconder uma derrota pesada que ele teve, que foi a perda do controle da CPMI, do INSS, e para a oposição, né, que conseguiu garantir a presidência e a relatoria. Além disso, houve aprovação do voto impresso auditável na CCJ do Senado. Diria que um revés histórico aí para o Lula e para os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Diante desse cenário, uma coisa é certa: os próximos dias aí prometem ainda mais tensão nas relações entre Brasil e Estados Unidos. O que você acha disso tudo? Deixa sua opinião aí nos comentários. Até a próxima.